Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Nós vimos no capítulo 1 a ascensão de Jesus aos céus, presenciada pelos apóstolos, e quando Jesus ascende aos céus, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, que é a festa da colheita, há o derramamento do Espírito Santo. E os apóstolos se enchem do Espírito Santo. Eles agora têm dons espirituais. Eles agora estão preparados para a obra que Jesus confiou a cada um deles, aos seus apóstolos. Então, no capítulo 3, começa dizendo que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Normalmente os judeus tinham uma cultura de ir 3 vezes ao templo. Na hora primeira, na hora terceira e na hora nona. E a hora nona é aquela hora às 15 horas. E era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Então esse homem era levado à porta do templo todos os dias. E o texto diz, lá já no capítulo 4, que há mais de 40 anos que se fazia aquilo. Aquele homem ia à porta do templo para pedir esmolas. E ele ficava na porta formosa. A porta formosa é a porta dourada. É a chamada também porta oriental. Essa porta é a porta que Jesus entrou no templo, às vezes que foi lá. E a pergunta que cabe aqui é por que Jesus não curou aquele homem às vezes que ele entrou lá no templo? Porque Jesus, ele fez 35 milagres quando esteve entre nós. 23 foi de curas. Curou leprosos, cego, aleijado, paralíticos. Milagres sobre a natureza, 9. E 3 de ressurreição. Por que Jesus não curou aquele homem? Porque nós vamos ver, meus irmãos, que aqueles homens agora, esses apóstolos, estavam cheios do Espírito Santo. E a repercussão foi muito grande com a cura deste homem. Porque foi usado o nome de Jesus para a cura daquele homem. Aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que escolheram a morte de Jesus, agora estão presenciando uma cura milagrosa em nome daquele Jesus que eles mataram. Então Jesus, como natureza divina, ele sabia que isso ia acontecer. E ele não curou porque ele deixou para os apóstolos curarem aquele homem, porque a repercussão seria muito grande curar um homem na porta do templo. E o texto continua dizendo que para pedir esmola aos que entravam. Então ele ia esmolar todo dia. Aqui já fazia 40 anos. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Era costume dele pedir uma esmola a quem entrasse no templo. E quando Pedro e João vão entrando, adentrando ao templo, eles também pedem a Pedro e João. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que aquele homem esperava receber, meu irmão? Uma esmola. Receber algum dinheiro para comprar comida, para o seu sustento. É isso que ele esperava, nada mais. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E aqui uma coisa miraculosa. É que Pedro cura em nome de Jesus. Pedro agora está cheio do Espírito Santo. Ele agora tem dons espirituais dados pelo Espírito Santo, concedido pelo Espírito Santo. Então os apóstolos têm agora essa missão
de dar continuidade à obra de Jesus. E esta obra de Jesus é continuada pelos apóstolos, por quê? Porque receberam o Espírito Santo, os dons espirituais. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente aos seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui também tem a participação do homem, porque ele levanta este homem. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Interessante aqui, meus irmãos, é que não se podia entrar no templo pessoas que tinham alguma doença. Ou seja, um cego, uma pessoa aleijada, um coxo, não podia entrar no templo. Só pessoas sãs. E na hora que esse homem é curado, ele agora entra saltando e louvando a Deus dentro do templo. Viu o povo andar e a louvar a Deus. E reconhecer o seu mesmo que esmolava. Ou seja, a multidão que estava ali reconheceu que aquele homem era aquele que esmolava há 40 anos. Assentado à porta formosa. Como eu falei, essa porta é a porta que Jesus entrou por ela. Do templo, a porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro com aquilo que acontecera. Aquilo ali chamou a atenção de todos, meu irmão. Daí, por isso, Jesus não curou aquele homem. Porque esse impacto foi muito grande. Porque Pedro cura este homem em nome de Jesus. Mas agora, Pedro vai agora discursar no templo. E Pedro aí, ele não vai mais tomar aquele assunto da cura para ele. Ele vai falar em Jesus Cristo. Porque toda a obra é dada a Jesus. Todo o poder foi dado pelo Espírito Santo, o poder é dado por Jesus. Apegando-se a ele e a Pedro e a João, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. Esse templo, na reforma com Herodes o Grande, eles criaram um pórtico, tipo uma varanda, né? No templo, tinha esse pórtico. E foi feito durante a reforma do templo com Herodes o Grande. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo próprio poder ou piedade o tivesse feito andar? Israelitas, não temos poder nenhum. Esse homem foi curado pelo poder de Deus. Nós somos agora mensageiros. Nós temos agora o poder para curar esse homem dado pelo Espírito Santo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ou seja, aqui está dizendo, esse israelita, esse Jesus que eu estou curando em nome dele, é aquele mesmo que vocês condenaram à morte. Que vocês preferiram soltar aquele ladrão, aquele salteador, e crucificar esse Jesus que eu agora estamos curando em nome dele. A culpa é de vocês, de ter matado o nosso Redentor. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que condenasse um homicida, que era Barrabás. Vós negastes o santo e justo, que é Jesus. Dessaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunho. Ou seja, vocês mataram o autor da vida. O autor da vida é Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo passou a existir através de Jesus. E ele vai dizer, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Porque Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus ainda passou 40 dias aqui na terra. E Jesus fez 12 aparições ainda aqui na terra. Então não há nenhuma dúvida da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus nos traz segurança. Que Jesus veio cumprir a missão planejada lá no princípio, antes da criação do mundo. Ele veio morrer em nosso lugar, em nosso favor, para que todos nós
tenhamos a condição de salvação e vida eterna. Jesus trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação, a causa da nossa salvação. E ele vai dizer que do qual nós somos testemunha, por quê? Porque tiveram com Jesus na ascensão aos céus e Jesus apareceu a eles várias vezes. Então não tem nenhuma dúvida. E pela fé, o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vês e reconheceis, sim, a fé vem por meio de Jesus. Deu a esta saúde perfeita na presença de vós todos. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que nós estamos curando em nome dele. E agora, irmão, sei que o fizeste por ignorância, como também a vossa autoridade. Vocês foram ignorantes porque vocês, ele quer dizer, vocês sabiam porque, ele diz assim, mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara na boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. A lei de Moisés, as Escrituras, tem várias passagens, em mais de 150 entre as profecias, 150 profecias dos profetas e a lei de Moisés, apontando que o Messias viria. E o Messias é Jesus Cristo. Então não há nenhuma dúvida. Aí ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O interessante é que quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele é batizado e ali aparece o Espírito Santo pousando sobre ele na forma de uma pomba e uma voz dizendo, este é meu filho amado em quem me compraz, em quem me alegro. E ali a Trindade é manifestada, Jesus é tentado, Jesus sai de Nazaré, já na idade adulta, 30 anos, e vai agora para Cafarnaum, morar em Cafarnaum, durante dos 30 aos 33 anos, para se cumprir a profecia do profeta Isaías. Mas Jesus ele começa o seu ministério pregando o Evangelho. E a primeira pregação de Jesus, o que é que ele diz? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus e será concretizado com a segunda vinda de Jesus. E Jesus pegou o reino dos céus, o reino de Deus. É essa a pregação de Jesus. A fim de que, da presença do Senhor, venha o tempo de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, esse Jesus. Ao que é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos, profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, que ele vai dizer o que Moisés disse a respeito, né, do Messias. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirei em tudo quanto vos disser. A palavra de Deus diz que o Messias é da descendência de Davi. Porque Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. A natureza humana e divina, quando você vê a genealogia de Jesus, Jesus também descende de Davi. E Jesus, ele como natureza humana, ele vai à cruz morrer em nosso favor, em nosso lugar, para a remissão dos mortos pecados. Então ele é o Redentor. Ele se tornou maldito no nosso lugar naquela cruz. Acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada no meio do povo. Interessante é quem não ouvir esse profeta, quem não ouvir Jesus. Mas aqui a exterminação aqui no meio do povo é a morte espiritual, é a morte eterna, irmãos. Porque a morte física todos vão ter. Aqui está falando da morte eterna. É uma morte para sempre, sofrimento eterno, porque na hora que nós morremos, a nossa alma, ela entra em gozo, o sofrimento eterno. Mas isso é intermediário. Porque quando Jesus voltar pela segunda vez, a nossa alma, aqueles que se salvarem, receberão seu corpo glorificado e estarão com Jesus nos novos céus e nova terra. E aqueles que morreram sem Cristo, como ele diz aqui, que será a alma que não ouvir esse profeta será exterminada no meio do povo. O que ele quer dizer com isso? Que na eternidade
terão sofrimento eterno, é a morte eterna. É isso que ele está falando. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu aos vossos pais, dizendo a Abraão: da tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Lá na Tanakh, quando Deus faz aquele pacto com Abraão, e ele diz que da descendência de Abraão serão abençoadas todas as nações da terra. Mas evidentemente, meus irmãos, que muitos foram para a idolatria, muitos foram para a desobediência a Deus. E daquele povo que entra lá no deserto, os hebreus, aqueles mal de 20 anos, que era mais de 600 mil, todos ficaram no deserto, todos morreram, por conta da idolatria, por rejeitar, né, ao nosso Deus. Ele vai concluir esse capítulo dizendo: tendo Deus ressuscitado o meu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. Então ele diz: tendo Deus ressuscitado o meu servo. Então nós sabemos, meus irmãos, que não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Jesus veio, ele cumpriu a missão. Quando ele disse lá na cruz: está consumado. Naquele momento ali, o plano traçado foi consumado. É ali que nossos pecados foram perdoados. E agora todos aqueles que colocar a fé em Jesus Cristo serão justificados pela fé em Jesus. E nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Então é isso aqui que esse capítulo de Atos nos diz. É tremendo isso, meus irmãos, porque ele nos mostra que todos nós, não tem um sequer na face da terra, desde Adão até a segunda vinda de Jesus, que não colocar a fé em Jesus Cristo, não terá salvação e vida eterna. Os que vieram antes de Jesus, a fé no Messias que viria, e nós no Messias que já veio. Que Deus continue nos abençoando.